A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos estudar mais uma parte aqui, a 7ª aula desse estudo da nossa sala de aula EB Quarentena, Escola Bíblica na Quarentena. Conhecendo o Reino de Deus é o tema que estamos estudando. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, me coloco na tua dispensação, peço que o Senhor me use, fale através de mim, fale comigo também, prepare a terra do coração do teu filho e tua filha, que possamos dar continuidade a esta aula em nome de Jesus, aprendendo sempre com o Mestre, o Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, temos alguns alunos novos na sala de aula, mas só estarão acompanhando as aulas, né, porque já estamos na 7ª e participando a partir das próximas aulas, amém? Mas, já que está na sala, vai acompanhando aí, né, as aulas e aprendendo conosco. Mesmo pegando da 7ª aula para frente, ainda tem bastante coisa legal, interessante que você possa aprender, amém? 7ª aula é Esperança do Céu ou do Fim dos Tempos? Tem havido certa confusão em relação ao termo Reino dos Céus, que se encontra em várias passagens do Evangelho de Mateus. Alguns entenderam que isso é uma referência a ir para o céu após a morte. Um mal-entendido e equívoco comum. As passagens paralelas de Marcos e Lucas, eles usam a expressão reino de Deus. Portanto, os termos são sinônimos. Reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para um público judeu, entre os quais era comum evitar dizer diretamente o nome de Deus, a parte de uma ocasião de reverência. Assim, Mateus substituiu a expressão reino de Deus por reino dos céus. Simplesmente o céu onde está Deus. Os profetas bíblicos se referiram à realeza de Deus, assim como seu domínio sobre o céu e a terra, o seu futuro reinado sobre todas as nações da terra. Muitos judeus dos primeiros séculos estavam como José de Arimateia, esperando o reino de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 43. Marcos capítulo 15, versículo 43. Isso é, esperando que ele venha no futuro. Na época, muitos judeus buscavam, o tema aqui da 7ª aula ainda, visão comunitária, uma visão de Deus. Na época, muitos judeus buscavam impor uma derrota militar em seus governantes romanos e os estabelecer um reino israelita independente e restaurado sobre um Messias enviado por Deus. Como eles viram na profecia bíblica, este reino terrestre iria subjugar todos os inimigos no fim da presente época e ser um governo supremo numa época gloriosa do futuro. Para alguns, isso era sinônimo do tempo do julgamento divino, da ressurreição dos mortos. Apenas com a aceitação interior na igreja, continuando. No entanto, alguns começaram a encontrar-se no reino em um sentido mais pessoal. Uma interpretação rabínica, eventualmente, que os levava ao significado de aceitar a Deus como um rei. Esta é algumas declarações de Jesus, às vezes traduzida incorretamente como reino de Deus, está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 21, na versão Almeida Revista e Atualizada, a tradução correta é: o reino de Deus está entre nós. Lucas capítulo 17, versículo 21, na Almeida Revista e Corrigida,
tem levado muitos a concluir que Jesus usou a expressão reino de Deus para se referir principalmente à aceitação interior e submissão pessoal a Deus como soberano hoje. Esta noção ainda tem levado muitos a ter um ponto de vista errôneo sobre a Igreja. O corpo coletivo dos verdadeiros crentes cristãos como sendo o reino. Deste ponto de vista, o reino de Deus já chegou, e como cada vez mais pessoas torna-se parte da Igreja e aceitam o governo de Deus em suas vidas, assim arrazoam. O reino de Deus tem avançado na terra. Muitos têm ido ainda mais longe ao proclamar que é a responsabilidade da Igreja para assumir o mundo atual e instalar o governo bíblico em toda a parte do reino de Deus. Alguns até já entenderam a conquista pelas próprias mãos, enquanto outros preveem alcançar isso através do processo político. Essas ideias são opostas ao ensinamento de Jesus sobre o reino. No entanto, devemos entender que, como examinaremos mais claramente, Jesus falou do reino de Deus como um verdadeiro governo que virá numa época futura, embora ele também deixou claro que era muito mais do que isso. Em busca de definir o reino de Deus, faz sentido começar com a definição da própria palavra reino. O termo refere-se tanto ao reino quanto ao governo de um monarca ou à esfera de sua autoridade, o domínio. Em ambos os casos, existem 4 elementos. Primeiro, o próprio governo. Segundo, o reino sobre o qual o monarca governa. Terceiro, pessoas dentro do reino. E quarto, um sistema de reino e de governo para administrar o reino. Assim, a terminologia reino de Deus essencialmente deve se referir a um governo ou governo de Deus. Por esta definição, o reino existe agora, já que Deus Criador é soberano sobre todas as criação, pois tudo está sujeito a Ele, por lei. O Senhor reina, proclama os salmos. Salmo 93, capítulo 93, versículo 1. Salmo capítulo 96, versículo 10, Salmo capítulo 97, versículo 1 e Salmo capítulo 99, versículo 1. No entanto, as Escrituras também vislumbram a expectativa de um tempo em que o governo de Deus será aceito universalmente, que não é o caso de hoje, com toda certeza, né? A próxima aula será a 8ª aula. Até lá, Deus te abençoe. A paz do Senhor.